Bom dia a todos. Eu me chamo Gustavo Custer e estou aqui hoje para fazer a nossa reflexão dessa manhã, mantendo os estudos doutrinários que a nossa casa diariamente tem subido para o seu canal no YouTube. É importante dizer e chamar a atenção que além desses estudos diários, as palestras diárias no nosso canal no YouTube, a casa tem mantido semanalmente 25 encontros online de estudos sistematizados da doutrina. Os nossos cursos, muitos deles aconteciam terça-noite, mas não só, em outros horários também, quinta-feira, sexta-feira, os cursos continuam. Então, se você gostaria de se engajar ou se juntar conosco nos estudos sistematizados da doutrina espírita, depois acesse o nosso site www.rita.org.br. Lá na aba de cursos doutrinários você vai poder ter informação de todos os cursos que a nossa casa oferece semanalmente. E para alguns deles nós ainda temos vagas, ainda temos possibilidades de que novas pessoas se juntem ao estudo. Nesse site também, nos nossos canais, no Facebook, no Instagram, vocês seguem tendo informações da nossa casa nesse período de pandemia. Os trabalhos assistenciais que têm sido mantidos, como temos mantido a ajuda aos colaboradores, aos grupos que assistimos ao longo do tempo em nossa casa. Lá vocês têm as informações. Acessem e se mantenham informados. Para que a gente possa começar então a reflexão dessa manhã, vamos fazer a nossa oração, pedindo a Jesus, nosso mestre e amigo, que nos envolva nessa hora, envolva cada um dos lares aqui representados, para que a nossa reflexão dessa manhã possa transcorrer num clima de paz, num clima de serenidade, num clima propício, Jesus querido, às reflexões tão profundas que a doutrina espírita nos estimula a fazer. Que os espíritos trabalhadores do nosso Rita de Cássia possam nos envolver nessa manhã, possam sustentar e envolver cada um também dos lares aqui representados, para que os benefícios da sintonia com a espiritualidade maior possa se fazer para cada um daqueles que se conectam conosco nos estudos. Que seja então, Jesus querido, na tua bênção, na tua permissão, na bênção e na permissão dos guias e dos mentores espirituais de nossa casa, que nós possamos iniciar o estudo dessa manhã com paz, com serenidade em nossos corações. Que Jesus, então, o amigo incondicional de nossas vidas, nos envolva e nos sustente agora e sempre. É interessante a gente pensar, que nesse momento de pandemia a gente não pode ir até o Rita. Isso às vezes deixa a gente com saudade, isso é um fato. Saudade do ambiente, saudade dos amigos que lá a gente faz e fez e tem. Porém, nessa pandemia, a gente tem uma grande vantagem. Antigamente, nós precisávamos sair dos nossos lares e nos deslocarmos até o prédio do Rita, lá no Leblon. Agora, o Rita entra na nossa casa. Nesse momento em que a gente está se conectando para fazer essa reflexão, para acompanhar essa reflexão, o Rita está entrando na casa de cada um de nós, através da espiritualidade benfeitora do Rita de Cássia. A nossa casa é um pedacinho do Rita de Cássia. Cada vez que a gente se conecta no estudo, cada vez que a gente se conecta na palestra, a nossa casa é um pedacinho do Rita de Cássia e recebe as vibrações dos espíritos benfeitores de lá. Importante a gente ter consciência disso, para que a gente cada vez mais possa fazer bom uso disso para as nossas vidas e para os nossos lares. Mas vamos ao nosso tema dessa manhã, que é um tema que eu gosto muito. Ele está no Livro dos Espíritos. Se você não pegou seu Livro dos Espíritos, dá um pause aí no vídeo, vai lá e pega. São só 3 questões. O fato de serem só 3 questões já diz bastante coisa. O tema é sexo nos espíritos.
Ora, esse é um tema que, de um modo geral, nós julgamos como um tema complexo. Porém, Kardec e os espíritos, em 3 questões, tratam desse tema. Na verdade, esse é um tema complexo, muito mais por conta das nossas dificuldades de lidar com o tema, do que necessariamente pelo tema em si. Mas, considerando as nossas dificuldades em lidar com o tema, eu vou me socorrer, além, obviamente, dos espíritos da codificação, eu vou me socorrer de André Luiz, de Emmanuel e de Joana de Ângeles, quando eles abordam esse tema em alguns livros, eu vou citar aqui ao longo, para que esse tema se torne bastante claro para todos nós, à luz da doutrina espírita. Antes da gente entrar diretamente nas questões que eu vou ler, e a gente vai refletir junto, eu queria abordar 5 pontos. Primeiro ponto, o que nós somos? Kardec aborda isso na introdução do seu primeiro livro, o Livro dos Espíritos. E ele deixa bastante claro que nós somos um espírito imortal, temporariamente ligado a um corpo físico. Mais adiante, ele vai usar o termo, ou os espíritos vão usar o termo de espírito errante. Nós, no nosso momento evolutivo, em que precisamos, para continuar o processo evolutivo, tomar um corpo de carne, nós somos um espírito errante. Ou seja, espírito errante é todo aquele espírito que ainda precisa se conectar à matéria para evoluir. A partir de determinado momento, a nossa evolução não necessitará mais da conexão com a matéria, de tomar um corpo material, por exemplo. Aí não seremos mais espíritos errantes, seremos espíritos puros. A primeira ordem lá do Livro dos Espíritos. Né? Os espíritos classificam em 3 ordens: espíritos inferiores, bons espíritos e espíritos puros. Os espíritos inferiores e os bons espíritos, esses ainda são errantes, ou seja, eles precisam ainda tomar um corpo material para o seu processo evolutivo continuar. Portanto, nós somos um espírito temporariamente ligado a um corpo físico. Nós não somos um corpo físico que tem um espírito. Esse é um ponto bastante importante para a gente ter em mente. O segundo ponto, e que gera também um pouco de confusão, é o fato de que a doutrina espírita ela não proíbe nenhum ato nosso. Às vezes a gente escuta assim, a doutrina espírita proíbe o aborto, proíbe o suicídio, proíbe o assassinato. Não. A doutrina espírita não proíbe nenhuma dessas coisas. A doutrina espírita ela esclarece a consequência dos meus atos. E esclarecendo a consequência dos meus atos e considerando que eu tenho livre-arbítrio, eu vou tomar esta ou aquela decisão. Mas, ao contrário de pensamentos religiosos, outros, e ainda considerando que a doutrina espírita é mais do que um pensamento religioso, ela tem um caráter filosófico e um caráter científico, né? Mas considerando os pensamentos religiosos que condenam essa atitude, condenam aquela atitude, proíbem isto ou proíbem aquilo, é importante a gente entender que a doutrina espírita ela não proíbe absolutamente nada. Ela não condena, ela esclarece. Porque ela entende que somos espíritos em processo evolutivo. É importante, quando a gente fala isso, a gente lembrar de qual é o nosso modelo. Porque se a doutrina espírita condenasse algo ou alguma atitude, nós estaríamos numa situação um pouco complicada. Porque, veja bem, o nosso modelo é Jesus, está lá no Livro dos Espíritos. Observa Jesus, falam os espíritos para Kardec quando este pergunta qual o modelo mais perfeito e guia que a gente teria para a humanidade. Observa Jesus. Jesus, quando esteve entre nós, ele diz assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas para que doente ele veio? Para o doente da alma. Para o doente da alma. Ah, Gustavo, mas ele curou diversas pessoas fisicamente. Sim. A gente aprende pela doutrina espírita que a doença do corpo nada mais não é do que a exteriorização de uma necessidade da alma, ou de um estado da alma. Portanto,
Portanto, quando Jesus fala que não veio para os sãos, mas veio para os doentes, ele veio para os doentes da alma. E qual de nós encarnado na terra não tem uma necessidade na alma? Não é um doente da alma. Jesus poderia ter dito: eu vim para todos vocês. Só que o primeiro passo para se curar é reconhecer que está doente. Se você não reconhece que você está doente, você não vai no médico, você não vai tomar o remédio. Não é verdade? Portanto, a doutrina espírita, como uma doutrina cristã, ela acolhe todos. Absolutamente todos. Se a gente tem dúvida disso, vamos ler o Novo Testamento. Vamos ver quem eram as companhias que buscavam e que eram acolhidos por Jesus. Os doentes da alma, o cobrador de imposto, a mulher adúltera, certamente o homem adúltero, que também lá estava, mas não aparece no relato, pelo contexto da época, o ladrão. Eram esses que procuravam Jesus, porque esses se reconheciam doentes da alma. E ele acolhia absolutamente todos. Absolutamente todos. E terminava dizendo assim: vai e procures não pecar novamente. Portanto, a doutrina espírita, como uma doutrina cristã, ela não proíbe, ela esclarece a consequência dos nossos atos, sejam eles quais forem, e nos chama a atenção para que mais cedo ou mais tarde a consciência de cada um de nós, aonde a lei de Deus está escrita, aonde a lei de Deus está plasmada, aonde a lei de Deus se faz presente, mais cedo ou mais tarde, ela nos chamará a atenção para esses fatos. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, o foco da doutrina espírita não é a análise do outro. O foco da doutrina espírita é a minha transformação pessoal. Logo, quando eu estudo a doutrina espírita, eu não estudo a doutrina espírita para analisar a atitude do meu companheiro, ou da minha companheira, ou da outra pessoa que eu estou vendo. Eu até posso usar a observação dos fatos e das atitudes dos outros, eu até posso fazer isso, para, em meu próprio benefício, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não tomar este ou aquele caminho. Porém, a doutrina espírita ela não é um instrumento de análise e reprovação do outro. Não é assim, segundo a doutrina espírita você está errado. Isso não existe. Isso é um desvio de função que fazemos da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma ferramenta poderosa para a minha transformação pessoal, para o meu engrandecimento, conquanto eu possa, sim, observar atitudes dos outros, perceber a consequência que essas atitudes podem gerar à luz do entendimento que eu desenvolvo da doutrina e decidir quais atitudes ou eu quero ou quais eu não quero para a minha vida. Mas o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção é isso, é que a doutrina espírita é um instrumento de transformação e de crescimento pessoal. O quarto ponto, quando a gente lê a questão principalmente o livro dos Espíritos, nessa sequência de perguntas e respostas, é importante a gente perceber que em determinados momentos Kardec faz a pergunta pensando nos espíritos errantes, ou seja, naqueles espíritos que ainda precisam tomar um corpo de carne ou tomar um corpo material para ir no seu processo evolutivo. Em outros momentos ele está se referindo a espíritos que não precisam mais tomar um corpo de carne, espíritos da primeira ordem. E de forma semelhante os espíritos quando respondem. Às vezes, os espíritos vão estar dando a resposta pensando em espíritos já no topo da escala evolutiva e às vezes eles vão estar respondendo pensando em espíritos na base da escala evolutiva. Né? Quando eles perguntam assim, quando Kardec pergunta mais ou menos assim, como faz o espírito que teve, que faliu na sua última encarnação? Né? Como ele se sente após a morte? Né? Tem uma das respostas dos espíritos que eles dizem assim, ele vira a página, ele olha para frente e busca uma nova encarnação.
Ora, o espírito já precisa ter algum grau evolutivo para ter essa serenidade de olhar para trás, para sua última encarnação, olhar as suas atitudes, olhar às vezes os seus equívocos e com serenidade planejar a próxima. Às vezes ele vai levar um tempo no nosso estado evolutivo para fazer isso. Então é importante, quando a gente lê as questões do Livro dos Espíritos, a gente perceber que em alguns momentos ele está se referindo a espíritos errantes, em outros momentos ele está se referindo a espíritos puros, seja na pergunta, seja na resposta. E o quinto ponto, que é a minha questão predileta do Livro dos Espíritos e que eu procuro sempre manter em mente quando analiso, não só as respostas dos espíritos, mas quando eu penso em temas de uma forma mais ampla como esse que a gente vai fazer hoje. Qual o objetivo da encarnação? O objetivo da encarnação é progredir. Está lá na questão 132 e corroborado em uma série de outras questões ao longo do Livro dos Espíritos, mas a 132 é a mais emblemática, né? Que ele pergunta claramente qual o objetivo da encarnação. E eles diretamente respondem: Deus lhes impõe a encarnação, ou seja, é o caminho, não tem outro, para fazer-lhes chegar à perfeição. Então, o objetivo da encarnação é progredir, e a gente precisa ter isso em mente. A gente precisa ter isso em mente. Porque às vezes eu penso assim, não, o meu objetivo nessa encarnação é plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Esse é o meu objetivo na encarnação. Não, não é. Esse pode ser o caminho, ou esse pode ser a operacionalização que você decidiu para atingir o teu objetivo. Porque o teu objetivo é progredir. O teu objetivo não é escrever o livro, nem ter o filho, nem plantar a árvore. Conquanto sejam atitudes muito belas todas elas. O teu objetivo é progredir. Esse é o grande X da questão, né? A forma como nós vamos caminhando na vida, ela vai nos levar a esse progresso. E aí eu tenho N caminhos possíveis. Porque se eu imaginasse que o objetivo da encarnação era A, fazer B ou fazer C, se eu não fizesse A, nem B, nem C, eu teria falido por completo na minha encarnação. E os espíritos, mais uma vez, principalmente nas obras de André Luiz, deixam claro, quando eles analisam a encarnação passada, que o processo não é assim. O objetivo é aprender determinada coisa, desenvolver determinado sentimento, adquirir tal capacidade intelectual. E aí existem diversos caminhos para chegar lá. Porém, uma linha é básica em todos os caminhos. É o amor. É o amor. A gente aprende isso com Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu corpo. Este o primeiro e o maior mandamento. E semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13 ou 14, 12. Leiam lá e depois me corrijam. É a introdução, e Jesus vai introduzir aí a parábola do bom samaritano. Então, o amor é o caminho para o processo evolutivo dos seres. É importante a gente ter isso em mente. Portanto, meu objetivo é progredir e o amor é o caminho para esse progresso. Dito isso, a gente pode começar a entrar nas questões do Livro dos Espíritos. São só 3 questões, como a gente tem tempo suficiente, a gente vai lendo e vai comentando. São 3 questões pequenas, por isso que eu sugeri, se você tem o Livro dos Espíritos na sua casa, pega e acompanha comigo a leitura e análise dessas questões. Vamos lá. Questão 200. Têm sexos os espíritos? Ora, a pergunta de Kardec é sobre o espírito. Nós, homens, mulheres, encarnados, nós temos sexo biológico. A gente nasce e a gente nasce com sexo biológico. Ou a gente nasce homem, ou a gente nasce mulher, ou a gente nasce sem um sexo claramente definido. Existem essas situações. Mas esse é o sexo biológico. Kardec está perguntando se tem sexos os espíritos.
Então, ele está perguntando a essência do que nós somos. Lembra do ponto 1? O que nós somos? Né? Nós somos um espírito encarnado num corpo material temporariamente. Então, ele está perguntando esse espírito, que é o que eu sou. Tem sexo? Resposta dos espíritos. Não como o entendeis. Não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, ele primeiro começa dizendo o seguinte, ó, o espírito, e aí agora aqui, ele está claramente se referindo ao espírito errante, o espírito que ainda está necessitando encarnar, ou seja, primeira ou segunda ordem, terceira ou segunda ordem, espíritos imperfeitos ou bons espíritos, não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Que organização é essa? Da organização física do corpo humano. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ó, o espírito, no momento evolutivo ele de espírito errante, ele tem alguma manifestação, mas não é da forma como você entende. Porque você entende, os homens, a Terra, faz a leitura da sexualidade baseada no sexo biológico. E os espíritos não têm sexo biológico. Então esse é um ponto, primeiro, bastante importante para a gente considerar aqui. E aí ele continua, há entre eles, os espíritos, amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Portanto, os espíritos desenvolvem relação de amor entre eles. Porém, como, diferentemente de nós aqui na Terra, que muitas das vezes ainda focamos as nossas relações com base no sexo biológico, neles, onde isto não há, o sexo biológico, baseiam as suas relações na concordância dos sentimentos de amor e de simpatia. Bom, obviamente, ao desencarnar, por exemplo, se desencarnássemos aqui agora, todos nós, nessa experiência de raciocínio rápido. Se desencarnássemos agora, eu, obviamente, ia continuar me vendo com esse corpo masculino que tenho, com a genitália masculina. Porque nesse momento evolutivo, e considerando a minha estrutura espiritual, meu perispírito e o meu estado evolutivo, é assim que eu vou plasmar o meu perispírito. Né? O próprio Livro dos Espíritos e a Gênesis, capítulo 14, dão bastante material para a gente refletir sobre a nossa estrutura espiritual, ou seja, o nosso perispírito, no nosso momento evolutivo, é consequência de como nós o plasmamos, ou seja, como nós nos vemos. Então, ao desencarnar, nesse momento evolutivo, certamente eu assim me veria. Porém, eu não tenho o órgão sexual no sentido de que não há função para ele como há enquanto encarnado. Mas ainda assim, como eles alertam, os espíritos desenvolvem entre eles amor e simpatia, baseado na concordância dos sentimentos. Ainda não está totalmente claro? Vamos andar mais um pouquinho com as questões, que aos pouquinhos vão ficando mais claro. Vai ficando mais claro o ponto aonde eles querem chegar. 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Então, eu, nesta encarnação, animo um corpo masculino, um sexo biológico masculino. Na próxima encarnação, eu posso animar um corpo feminino, com sexo biológico feminino? Resposta dos espíritos. Ou, anteriormente, eu já posso ter animado um corpo numa encarnação pregressa com sexo biológico feminino? Resposta dos espíritos. De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então aqui ele completa o item anterior quando ele fala que o espírito não tem sexo como a gente entende. Porque o espírito é o espírito. Logo, o espírito que habita o meu corpo, eu, em termos de constituição espírito, é o mesmo espírito, é a mesma constituição espírito que anima o corpo de uma mulher. Enquanto
na Terra, se a gente olhar apenas o corpo do homem e o corpo da mulher, nós vamos encontrar diferenças biológicas, na ótica do espírito não há essa diferença. São espíritos. É tudo espírito. Portanto, é nesse sentido que ele fala, o espírito não tem sexo. E aí, né, ele pode encarnar, novamente, ele está falando aqui, ó, o espírito tem nova existência. Então ele está se referindo a um espírito errante. Que animou o corpo de um homem, pode animar o de uma mulher? De certo, são os mesmos os espíritos. Daqui depreende também a gente entender que não faz sentido quando a sociedade humana discrimina ou dá tratamento diferenciado para o homem e para a mulher, porque são espíritos. Eu posso considerar, e deveria, o corpo da mulher como mais frágil com relação ao trabalho físico, ok. Mas com relação à diferença de aptidão intelectual, que resulta em remuneração diferente, por exemplo, não deveria fazer o menor sentido, porque é tudo espírito. Então, o espírito que hoje anima o corpo de uma mulher, e aí numa mesma atividade, numa mesma profissão, vai ganhar menos que um espírito que ocupa o corpo de um homem, na lógica da doutrina espírita isso não faz sentido, isso não deveria existir. Esse tipo de discriminação e diferenciação não deveria existir, e a gente sabe que existe em nossa sociedade. Mas voltando para o cerne da nossa questão, né? Porque esse tema é tão fascinante que ele vai abrindo a mente e o leque em diversas opções. Mas vamos focar no ponto. Aqui ele chama a atenção de que o espírito, né, ele pode, ora encarnar como homem, ora como mulher. E a gente vai ver mais adiante que é até mais do que pode, ele deve. Por quê? Porque ele vai trabalhar as diferentes polaridades que as experiências, ora masculina e ora feminina, desenvolvem para o espírito. Existem algumas experiências que só no papel de homem eu vou experimentar. Assim como existem algumas que só no papel de mulher eu vou experimentar. Então, a troca, né? A encarnação, ora como homem, ora como mulher, ela é parte do processo evolutivo. Ela é parte do processo evolutivo. Porque se eu, como espírito, não tenho a polaridade única masculina ou única feminina, eu preciso encarnar nas duas para desenvolver as duas polaridades. Eu preciso vivenciar, assim como eu preciso vivenciar diversas situações sociais diferentes para desenvolver as habilidades que essas posições sociais me estimulam a ter, eu preciso desenvolver essas polaridades, a energia masculina e a energia feminina. E isso vai acontecer encarnando em sexos diferentes. É verdade que na década de 70 e a década atual, mudou bastante o papel do homem e da mulher na sociedade. Então a gente tem lares hoje em que a mulher é a provedora material e o homem é o sustentáculo emocional da casa, por exemplo. Na década de 70 isso não era tão normal assim. Hoje em dia já é. Porém, é normal hoje também a gente ter pessoas solteiras, homem ou mulher, que conseguem adotar uma criança. E aí vão fazer o papel de pai e de mãe ali junto e vão estar desenvolvendo. Porém, existem algumas experiências que só encarnando no corpo de um ou de outro é que a gente vai vivenciar. A experiência da TPM só encarnando no corpo feminino para saber. As mudanças, o impacto no humor pela mudança físico-química do corpo. O estímulo constante que ainda hoje o homem tem a exercer a sua força, conquanto esses movimentos venham diminuindo, mas isso ainda existe na nossa sociedade em diversos países. Apenas vivendo essa experiência, ele vai poder se sujeitar com alguma docilidade e saber lidar com isso. E por aí vai. Claramente, na experiência feminina, a gestação, essa é uma experiência única que apenas o sexo feminino permite. Talvez em breve a ciência permita ampliar isso para outras possibilidades, mas hoje é só o sexo feminino. Portanto, quando os espíritos vão dizer a Kardec que
são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres, eles vão chamar a atenção também para esse ponto. Que se o espírito é o mesmo e o objetivo é progredir, e eu preciso vivenciar as diversas experiências para progredir, é desejável, mais até do que possível, é desejável a alternância de sexos. Na 202, Kardec vai perguntar assim aos espíritos: quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Quer dizer, antes da gente responder essa questão, deixa eu ler para vocês um trechinho que eu separei aqui de André Luiz. Isso aqui está no livro Vida e Sexo. Quem não leu, sugiro. Uma excelente leitura. E chama atenção, esse livro foi escrito em 1970. Tá? André Luiz, Emmanuel, Vida e Sexo. Ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares com referência ao assunto. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Olha que texto incrível de Emmanuel, de 1970. Ele dizendo assim, sobre a ótica do espírito, na verdade existe um ser bissexual, porque ora ele tem experiências no corpo masculino, ora ele tem experiências no corpo feminino. Então a música lá do Pepeu Gomes, ser um homem masculino, ser um homem feminino não fere meu lado masculino, é a mais pura realidade. E o contrário também, né? Ser uma mulher masculina não fere meu lado feminino. Acho que é mais ou menos assim, me perdoem os conhecedores da música em si, mas foi a lembrança que me veio. O Emmanuel chama atenção para esse fato em 1970. Ou seja, o espírito, por ele não ter sexo, conquanto no nosso momento evolutivo de espíritos errantes, ao desencarnarmos, vamos ainda, principalmente aqueles muito arraigados à questão material, nos enxergarmos como homem ou como mulher, o espírito não tem. É a criação, é esse espírito, através do seu processo mental, plasmando o seu corpo espiritual desta forma. E aí, o espírito, quanto mais liberto dessa fixação na matéria, mais ele vai se enxergar com experiências nessas duas polaridades que são necessárias para o seu processo evolutivo. Agora eu vou ler a 202. Fala assim, pergunta assim Kardec: quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Resposta dos espíritos: isto pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Ora, esta resposta aqui, nitidamente, ele está tomando por alto um espírito, no mínimo, da segunda ordem, um bom espírito que vai conseguir, com essa tranquilidade toda, dizer, olha, tanto faz encarnar como homem ou como mulher, o que me importa é o meu processo evolutivo. Na grande maioria dos casos, dos espíritos do grupo 1, da ordem 3, ou seja, os espíritos imperfeitos, onde nós estamos, muitos espíritos vão ter uma dificuldade. Muitos vão, ouvindo o seu orientador espiritual, aceitar e falar, não, vamos para a experiência. Mas, às vezes, a psique humana está tão magnetizada, está tão imantada com aquela imagem, que, num primeiro momento, não é trivial lidar com isso. Mas os espíritos falam, isso pouco lhe importa. Sim, sobre a ótica do espírito, pouco importa. O que importa é a necessidade. E aí, naquela necessidade, ele pode dizer, olha, Gustavo, nesta próxima encarnação tua, você precisa tomar um corpo feminino para trabalhar essas questões da sua polaridade. Porque, senão, como espírito, você vai ter um desbalanço muito grande. Você vai ter uma polaridade masculina, de repente, exacerbada e uma feminina muito abafada. E isto pode trazer uma dificuldade
isso pode gerar para você situações difíceis de lidar mais à frente. E Kardec completa um comentário muito esclarecedor. Ele diz assim: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não tem sexo, reforça Kardec. E a gente entende se não tem sexo desta forma que a gente já explicou. Aparentemente, ao desencarnarmos no nosso momento evolutivo, nós vamos nos enxergar, aparentemente no nosso perispírito, um corpo masculino ou feminino. Mas isso é simplesmente fruto do nosso paradigma mental, vamos dizer assim, que vai plasmar no nosso corpo perispiritual a forma que temos. Mas sexo em si o espírito não tem. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso o ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então, Kardec aqui, na verdade eu já tinha lido antes, então só falei para vocês antes o que está aqui em Kardec. Assim como as diversas experiências nos diversos condições sociais, a experiência em sexos diferentes vai ajudar ao espírito a trabalhar essas diversas polaridades. Encarnar numa só vai fazer com que esse espírito não se desenvolva adequadamente e fique capenga. Em determinado momento ele vai ter que ter essa experiência. Por isso que, muitas das vezes, o espírito ele pode até forçar, até um determinado ponto, uma sequência de encarnações num sexo biológico. Mas em determinado momento, até pela sua necessidade evolutiva, de forma consciente ou até direcionada pelo seu espírito protetor, pelo seu guia, pelo seu mentor, ele vai precisar da experiência no outro sexo, para poder desenvolver essa outra polaridade. André Luiz, em um livro de 1963, eu estou fazendo questão de dar as datas exatamente para mostrar que a gente não está trazendo aqui uma novidade, talvez uma dificuldade de leitura, mas não uma dificuldade. No livro Sexo e Destino, também outro livro muito bom, André Luiz fala assim: empenhou-se a repetir que na crosta planetária os temas sexuais são levados em conta na base dos sinais físicos que diferenciam o homem da mulher e vice-versa. No entanto, ponderou que isso não define a realidade integral. Então aqui ele está dizendo o seguinte, é o que a gente vem comentando até então. Na Terra, vocês se classificam por sexo biológico, mas isso não é a realidade integral. Porquanto, regendo esses marcos, permanece um espírito imortal, com idade às vezes multimilenária, encerrando consigo a soma de experiências complexas, o que obriga a própria ciência terrena a proclamar presentemente que masculinidade e feminilidade totais são inexistentes na personalidade humana. Então ele está se referindo já na década de 60, a ciência humana já chamava atenção para isso, do ponto de vista psicológico. Homens e mulheres em espírito apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de característicos viris e feminis em cada indivíduo, o que não assegura possibilidades de comportamento íntimo normal para todos, segundo a conceituação da normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social. Então ele ainda termina aqui dando uma cutucada com os nossos parâmetros de normalidade, dizendo que isso não tem normalidade nenhuma. E chamando atenção em sintonia com o que a gente leu aqui de Kardec. Todos os espíritos têm, em maior ou em menor grau, uma polaridade masculina ou feminina desenvolvida. E o objetivo não é esse, ter o maior ou menor grau. O objetivo, quando atingirmos o estado de espírito puro, a primeira ordem, é termos desenvolvido ambas as polaridades. Temos essas duas polaridades desenvolvidas, a masculina e a feminina. E aí não teremos nem mais a expressão no nosso perispírito de um sexo biológico, que só existe no corpo físico, porque não faz sentido. As polaridades vão estar desenvolvidas, tanto, usando os termos de André Luiz aqui, tanto
tanto as viris quanto as feminis. Né? Essas polaridades do espírito, essas potencialidades, essas forças da alma vão estar amplamente desenvolvidas. Porém, hoje, no nosso momento evolutivo, não é isso que a gente enxerga. Não é isso que a gente enxerga. A gente enxerga, sim, pessoas com sexo biológico claramente definido e pessoas que nascem sem um sexo biológico claramente definido. Essa semana eu estava vendo uma entrevista de uma jovem inglesa que agora, com 17, 18 anos, ela sempre se entendeu mulher, ela descobre, porque obviamente não tinha o ciclo menstrual e porque começou a ter fortes dores abdominais, que o órgão sexual masculino dela nasceu completamente invertido, né? E por isso ela se achava uma mulher. Mas era um corpo sem um sexo claramente definido, apesar de que os médicos que analisaram nesse momento a disseram. Vamos imaginar e nos colocar na condição por alguns instantes desse espírito que vivencia essa experiência. E aí a gente volta lá no ponto 5. Qual o objetivo da encarnação desse espírito? É progredir. Então, vamos, só por um exercício de compaixão, imaginar a dificuldade de provação desse espírito numa situação como essa. Mas, além da questão do sexo biológico, que hoje em dia a gente tem, e que sempre foi na Terra muito definidor da sexualidade humana, a gente vê a Organização Mundial da Saúde falar em identidade de gênero. A Organização Mundial da Saúde cita a identidade de gênero como aquele sexo psicológico. Ou seja, às vezes a pessoa ela nasce num corpo de homem, porém ela, ao se olhar no espelho, ela não se enxerga homem, ela se enxerga uma mulher. A Organização Mundial da Saúde cunha essa condição como o sexo da identidade de gênero, ou seja, aquela que está na sua cabeça, aquela como você se enxerga. Esse é muito mais o sexo do espírito do que o sexo biológico. A Organização Mundial da Saúde ainda fala que há uma questão da orientação sexual, ou seja, eu tenho o meu sexo biológico, que é aquele do meu corpo físico, eu tenho a minha identidade de gênero, que é aquele momento, é aquela condição como eu me enxergo, ao, por exemplo, me olhar no espelho, e eu tenho a orientação sexual, que é o que me atrai sexualmente. Eu posso ter um sexo biológico, eu posso ter uma identidade de gênero alinhada com esse sexo biológico, mas eu posso ter uma orientação sexual diferente. E ainda, ela cunha uma quarta, o estudo da psique humana, né, cunha ainda uma quarta característica que é a expressão de gênero, que é a forma como eu me manifesto, através do gestual, através da fala, através da roupa. Então eu posso ter um sexo biológico de um tipo, eu posso ter uma identidade de gênero alinhado ou desalinhado com esse sexo biológico, eu posso ter uma orientação sexual alinhada ou desalinhada com esses outros dois, e eu posso ter ainda uma expressão de gênero. Ou seja, eu posso me manifestar, apesar de um corpo masculino, um sexo biológico masculino, apesar de me olhar no espelho, de me enxergar homem, apesar de ter uma atração sexual por uma pessoa do sexo oposto, eu posso, na hora de me expressar com características feminis. A expressão de gênero. E ora, se nós formos pensar essas questões à luz do espírito imortal, lembra o primeiro ponto? O que realmente somos. A gente vai estar falando que tudo isso são manifestações do espírito. A primeira, o sexo biológico, foi a condição reencarnatória. Os outros três, a orientação, a identidade de gênero, a orientação sexual, a expressão de gênero, são claramente manifestações do espírito. São claramente manifestações do espírito. E aí, se a gente entender que o objetivo da encarnação é progredir e que o amor é o caminho único para o progresso, a gente vai começar a se questionar sobre uma série de questões. Sobre uma série de questões. E aí, para me ajudar nesses questionamentos, porque o tempo é curto, eu vou ler um trecho que está no livro
Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco. Ela escreveu assim: transexualidade ou homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade e assexualidade, que se exteriorizam no campo da forma ou nas sutis engrenagens da psique, têm suas nascentes e funções nas tecelagens do espírito, como eu comentava com vocês agora há pouco. As expressões em que hoje a sexualidade se manifesta e recebe o ridículo ou a chacota, o aval, a imitação da sociedade, examinadas pelo lado espiritual, merecerão de futuro justo tratamento por legisladores e psicólogos, médicos e psiquiatras, educadores e sociólogos, que terão corrigido a feição do problema, ensejando mais amplo entendimento nobre da vida em todas as suas manifestações e finalidades. Singularmente vinculada à anterioridade do espírito, a problemática do sexo exige carinho e caridade, respeito e dignificação do espírito. Aqui, Joana de Ângeles chama atenção para o segundo ou terceiro ponto que eu coloquei. A doutrina espírita, antes de servir para eu analisar o outro e o comportamento do outro, ela serve para que eu me analise, nunca para analisar o outro. A não ser que a análise do outro seja para foro e análise íntima, de crescimento e transformação pessoal. Porque na questão do sexo, como o próprio Emmanuel fala no livro que eu li anteriormente, Sexo e Destino, Vida e Sexo, perdão, os problemas do sexo é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas. Então, quando a Joana de Ângeles termina dizendo aqui que essas questões exigem respeito e dignificação do espírito, é um ponto que nós espíritas precisamos refletir. É um ponto que nós, como espíritas, precisamos refletir. Mais adiante, André Luiz, novamente no livro Sexo e Destino, escreve assim: acrescentou, no entanto, que no mundo por vindouro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais quanto em condições julgadas anormais, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana, porque hoje a gente reconhece que não são. Hoje, a homofobia, todo o tratamento para pessoas que querem, muitas das vezes, vivenciar o amor de uma forma diferente do condicionamento do sexo biológico, não são tratados de forma digna na nossa sociedade em muitas situações. São ainda um dos maiores focos de violência, por exemplo. Mas ela continua: serão tratadas em pé de igualdade no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se as injustiças assacadas há séculos contra aqueles que renascem sofrendo particularidades anômalas, porquanto a perseguição e a crueldade com que são batidos pela sociedade humana lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem à existência física, quando não fazem deles criaturas hipócritas, com necessidade de mentir incessantemente para viver sob o sol que a bondade divina acendeu em benefício de todos. Esse texto é maravilhoso. André Luiz é maravilhoso nesse texto, porque ele chama a atenção para o objetivo da encarnação. Nasceram todos sob o sol da bondade divina. Sob o sol da bondade divina. E aí fica para nós uma provocação. Qual a diferença entre duas pessoas dois espíritos que desejam viver uma relação de amor? O que determina a possibilidade de viver uma relação de amor é o sexo biológico ou é, como falam os espíritos, as relações de amor e simpatia que unem esses espíritos? Para onde a nossa sociedade humana ela quer caminhar? Para nos limitar enquanto seres marcados pelo corpo biológico em que nascemos, ou para permitir que, como espíritos, floresçamos
para que, como espíritos encarnados no corpo físico, possamos vivenciar as experiências que precisamos vivenciar sem proibição, sem abstinência imposta, sem indisciplina e sem impulso livre, mas, como fala Emmanuel, com educação, com emprego digno e devido respeito aos outros e a si mesmo, com controle e com responsabilidade. Está no prefácio do livro Vida e Sexo. Eu já passei alguns minutinhos do meu tempo, porque o tema é muito rico e eu ainda teria muitas outras coisas, como eu comentei com vocês aqui, para ler. Mas, para eu poder terminar com Emmanuel, que é muito mais profundo, eu vou terminar lendo assim. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender na experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal tantas vezes quanto se fizerem precisas, pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Vamos fazer a nossa prece para a gente poder encerrar. Agradecendo a Jesus pela oportunidade dessa hora, agradecendo aos espíritos benfeitores, aos amigos espirituais da nossa casa, que eles possam abençoar o nosso dia, a nossa semana, que eles possam cada vez mais nos ajudar a nos enxergarmos como espíritos imortais que somos e a vivenciar os ensinamentos do Evangelho de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita em nossas vidas. Que seja, Jesus querido, na tua bênção, na bênção e no envolvimento dos espíritos trabalhadores do nosso Rita de Cássia, que nós possamos, de nossa parte, encerrar esse momento de reflexão, com paz e com serenidade em nossos corações. Uma boa semana para todos nós e sigamos estudando.